Bem-vindo a todos. Vamos iniciar mais uma aula de cálculos químicos, tá bom? Nesta aula, nós vamos falar sobre volume molar. Nós já estudamos a massa molar, o mol, não é isso? Já fizemos cálculos com isso. Agora vamos passar para o volume molar, que o entendimento é o mesmo de massa molar com algumas observações. O volume molar, como o próprio nome já fala, é o volume ocupado por um mol daquela substância. Se você lembrar, na aula que eu dei para vocês, eu falei que um mol é uma unidade, é uma quantidade, né? E esse mol equivale a esse valor de partículas. Então, se eu estou falando de um mol, eu estou falando novamente deste valor aqui. Então, se eu tenho um mol da substância X, vai ter esta quantidade de partículas. Se eu tenho mol da substância Y, eu vou ter essa quantidade de partículas. Falou em um mol, a quantidade de partículas é essa, tá bom? Então fique claro, nunca esqueça disso. Essa é a quantidade de partículas que existe em um mol, tá bom? De partículas, seja átomos, moléculas, íons, tá? Então depende do que aquela molécula é formada, como ela é formada, mas a quantidade é essa, tá bom? E o volume molar, o volume ocupado por esse mol, por essa quantidade de partículas, tá bom? Então, qual é o detalhe do volume em relação à massa molar? É que a massa molar, tá bom? Ela é independente da variável pressão e temperatura. Como assim independente? Se eu tiver um mol de gás carbônico, o mol do gás carbônico é 44 gramas, está calculando assim, dá 44 gramas. Então, se um mol de gás carbônico é 44 gramas, a massa molar do gás carbônico sempre será 44 gramas. Não importa a pressão nem temperatura, porque você está trabalhando ali com massa. Então, um mol é 44 gramas, vai ser sempre 44 gramas, o mol daquela substância, que eu estou falando de gás carbônico nesse caso, tá bom? Então, o mol do gás carbônico é 44 gramas, independente da variável pressão e temperatura, tá bom? Então, a diferença entre massa molar e volume molar está justamente neste ponto. A massa molar, ela é independente da variável pressão e temperatura. Se você tem a quantidade X em mol, vai ser sempre a quantidade X em mol, cara, entendeu? Já o volume molar não é assim. O volume molar, já que você está trabalhando com volume, espaço ocupado pelas partículas, esse volume depende da variável pressão e temperatura. Quer dizer isso depender da variável pressão e temperatura? Significa que o volume ele vai ter um determinado valor, depende da pressão e da temperatura. Se você mudar essa pressão e temperatura, você vai também mudar o valor do volume, né, ocupado, porque o volume é o espaço ocupado. Se você aumentar a pressão, você espreme, você comprime mais as partículas, diminui o seu volume. Se você aumentar a temperatura, elas ficam mais agitadas, elas se expandem, então elas aumentam mais o seu volume. Ou seja, se você mexer na variável pressão e temperatura, você também mexe no volume, entendeu? Então esse que é o detalhe do volume molar. O volume molar, tá bom? Diferente da massa molar, ele tem um valor fixo, entre aspas, dependendo da pressão e da temperatura. Ou seja, ele tem um valor fixo se você fixar a pressão e a temperatura. Se você não fixar a pressão e a temperatura, ele tem valores variáveis, entendeu? Então é esse o detalhe. E aí, professor, como é que a gente vai calcular então? Bom, para resolver essa situação, em geral, o homem ele faz experimentos, né? Ele trabalha dentro de uma pressão e temperatura estipulados, ele fixa, né? Porque como eu falei para vocês, o volume molar ele depende da pressão e da temperatura. Então, poxa, se ele depende, ele muda de valor, eu tenho que ter um valor fixo para eu poder trabalhar nos cálculos. Então, foi fixado o que nós chamamos de CNTP, condição
normal de temperatura e pressão. É uma sigla, né? Condição normal de temperatura e pressão. Pode ser pressão e temperatura, né? PT, tanto faz, cara. Importante, às vezes ele nem fala temperatura e pressão. Por que não? Porque já fica subentendido que é temperatura e pressão. Ele fala só condição normal. Condição normal. Então, condição normal de temperatura e pressão. Nessa condição normal de temperatura e pressão, em geral é feito os cálculos. Aí você vai ter uma pressão de 1 atm, olha só, e uma temperatura de 0 graus Celsius. Você vai fixar a pressão, tem que ser essa, e tem que ser essa temperatura, tá? Se não for, se um desses valores mudar, você não tem CNTP. CNTP é só nessa pressão e nessa temperatura. Tem questão, inclusive, que ele nem te diz CNTP, ele te dá o valor. Pressão 1 atm, temperatura 0. Quando você observar esses dois valores, é CNTP, tá bom? E nessas condições, o volume de 1 mol já foi calculado. Então, por isso que trabalha nessa condição fixa, porque já foi calculado esse volume, tá? E o volume de 1 mol é 22,4 litros, olha só. Este é o volume molar, tá bom? 22,4 litros. Toda vez que você fizer cálculos com volume molar, se for na SNTP, o volume de 1 mol é esse, 22,4, tá bom? Tem que ser. Aí você associa 1 mol ocupa este volume. Isso de partículas, por que isso? Porque isso aqui é o número de partículas em 1 mol, né? Então, isso de partículas ocupa este volume, mas se for na CNTP. Ficou claro? Tá bom? Então, esse que é o volume molar, tá? 1 mol é sempre 1 mol, lógico. Se você tiver só meio mol, cara, aí você vai usar a lógica matemática, não é isso, tá? Como eu já falei para vocês, essa parte aqui é cálculos químicos. Você está usando raciocínio matemático. Então, 1 mol é este valor, 1 mol. Se você tiver só meio mol, você não vai ter este valor, cara. Meio é só a metade disso, né? Tá bom? Se você tiver 2 mols, não 2. 1 mol não é esse valor em volume. 1 mol, 2 mols é o dobro. Então, você vai usar a lógica matemática, tá bom? Então, isso se for nas CNTP. Ficou claro? Tá? A gente tem que amarrar esse valor, porque como eu falei, o volume molar ele depende da pressão e da temperatura. Então tem que trabalhar dentro de uma pressão e de uma temperatura. O volume molar é esse. Professor, e se não for na CNTP a questão? E se a questão não falar de CNTP, né? For diferente essa temperatura e essa pressão. Bom, se for diferente da CNTP, tá? O volume não pode, você não pode dizer que volume é esse, simples. Esse volume é para CNTP. Como não é CNTP, você não pode dizer que esse volume, tá bom? E aí qual vai ser o volume? Ou ele te dá o volume, que aí a questão também torna-se fácil. Por quê? Porque ele vai te dar o volume, ele vai te dizer qual é o volume molar, tá? O volume molar ele vai te dizer na questão. Ou, se ele não te der esta informação, tu vais ter que calcular esse volume por essa equação, né? A equação de Caio Peron. Olha só. Então, esta equação aqui, tá bom? Ela é utilizada, ela pode ser utilizada, uma das funções dela é calcular justamente o volume, olha só. Tá aqui, ó, volume, pressão, ó, você tem a pressão, você tem o volume, você tem esse N que é o número de mols. Quantos mols você tem? O T que é a temperatura. Então, a temperatura, pressão, volume, número de mols. E esse R é conhecido como constante universal dos gases, tá? É uma constante, é um valor fixo que em geral ele te dá nas questões. Então, nesse caso, tu vai tentar determinar esse volume, porque não é esse valor, cara. Tá bom? Entendeu? Não é esse valor. Esse valor é na CNTP, mas aqui não é CNTP. Então, ou ele te diz o volume na questão, ótimo, sem dizer, agradece a Deus, né? Faz uma oração e vai para o cálculo. Se ele te falar o volume. Se ele não te falar o volume, você vai ter que ir para esta equaçãozinha aqui, né?
Então é importante tê-la aí no meio do chifre e não esquecer. PV igual a nRT. Pressão, volume, número de mols, constante, tá aqui o valor, é a constante universal dos gases, ele vai te dizer o valor, e a temperatura, tá bom? Ok? Então, agora que a gente já viu a parte teórica de volume molar, entenda, o volume molar é o volume de um mol. Vamos ver alguns exemplos da aplicação, tá bom? Esse primeiro exemplo aqui, ó. Então, eu estou imaginando que ele está te dando uma massa de 3,2 gramas de gás oxigênio, O2 é um gás. Ele está te dando a massa, olha, 3,2 gramas, né? Então, isso aqui é massa de gás nas CNTP. Então, observe que ele falou CNTP, né? Maravilha, tá? Qual é o volume ocupado por esta quantidade, por esta massa? Então, ele quer saber o volume. Então, vamos resolver, né? Bom, como é que a gente vai resolver? Eu já falei para vocês que essa parte de cálculos químicos, a saída fundamental aí nos cálculos é o mol, cara. Por isso que existe essa unidade fundamental, o mol. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é relacionar o mol com o volume. Um mol ocupa um volume de 22,4 litros, né? Não está certo que o mol ocupa um volume de 22,4 litros? Não é isso? Um mol ocupa um volume de 22,4 litros. Bom, a regra de 3 já começou a ser montada, cara. A lógica, a matemática já começou a ser montada. Um mol tem o volume de 22,4 litros. Ele quer saber o volume, tá ali o volume, ó. Tá? Aqui é o volume, tá bom? Então ele quer saber o volume. Só que eu tenho um detalhe aqui, aqui é mol. E a quantidade que ele me deu não é mol. A quantidade que ele me deu é massa. Então aqui que você tem que atentar. Você não pode jogar aqui mol e massa. Unidade embaixo de unidade. Eu já falei isso para vocês. Unidade embaixo de unidade. Quando você faz uma relação matemática, né? Uma regra de 3, unidade embaixo de unidade. Então um mol aqui não, tá? Aqui tem que ser mol também. Ou então aqui massa e aqui massa. Então o que eu vou fazer? Isso aqui não é um mol? Cara, você pode pegar e calcular o mol da substância. Já aprendemos a fazer isso. O2, dá para calcular o mol? Dá, né? O peso do oxigênio, né? A massa atômica do oxigênio é 2 vezes 16, que dá 32U. Então olha só, o peso atômico daquela molécula, né, o peso molecular nesse caso, né, ou a massa molecular, é 2 vezes 16. 2 vezes 16 dá 32U. E você lembra como é que você transforma em mol? Eu já ensinei isso para vocês. Transformar em mol, você pega aquele valor da massa molecular e coloca em gramas, cara. Então, quanto vai ser o mol disso? O mol vai ser 32 gramas por mol. Então, olha só, você tem o valor do mol, 32 gramas. Se um mol é 32 gramas, você pode pegar este mol que está aqui e colocar em gramas. 32 gramas. Veja, eu não mudei, cara. Eu continuei deixando aqui um mol. Só que eu coloquei o mol em gramas, porque a questão, ela está trabalhando com gramas e não com mol. Entendeu o detalhe? Então, um mol, 22,4 gramas, tá bom? 32 gramas, 32 gramas, 22,4 litros, tá? Agora você acha o volume. Pronto. Por quê? Eu quero o volume e a massa que ele me deu é 3,2 gramas. Não foi essa massa que ele me deu, 3,2 gramas? Massa embaixo de massa. Com essa regra de 3 você calcula o volume, tá bom? Essa é uma maneira de fazer. Na realidade, existem outras maneiras. Aqui eu estou usando uma regra de 3 direto, tá? Tem aluno que às vezes faz uma regra de 3, depois joga para outra. Por quê? Porque ele está me dando a massa. Então, às vezes o cara faz, ele pega essa massa, transforma em mol e depois ele joga na regra de 3. Tanto faz, cara, vai dar a mesma resposta. Tem que dar a mesma resposta. Você só fez por um caminho um pouco mais longo. Você pegou esta massa, transformou em mol e depois jogou naquela regra de 3 que eu fiz anterior do mol.
Então dá a mesma resposta. Aqui ela já é direta. Eu peguei o mol, transformei em massa e jogo aqui o valor que ele deu e faço essa conta, tá bom? Fazendo, volume vai ser igual a 3,2 vezes 22,4 dividido por 32, né? A partir desse momento é matemática agora, tá? Você sabe como resolve uma regra de 3, não é isso? Então você faz esse valor, né? Você faz o xzinho aqui, aí você resolve aqui a matemática. Aqui é 3,2, aqui é 32, olha só. Então significa que eu posso cortá-lo aqui. 3,2 aqui é 32, cuidado que aqui é uma casa a mais que ali, né? Aqui é 3,2, aqui é 32. Então na hora de eu cortar vai ficar 22,4 dividido por 10. Uma casa que tem aqui a mais, tá? É um 10. Então volume molar vai ser 2,24 litros, olha só. Então é este o volume ocupado por 3,2 gramas de oxigênio na CNTP. Ficou claro? Bom, agora vamos fazer esse outro exemplo. Semelhante a esse, galera. A diferença é que aqui não é CNTP. Ah, não é CNTP. Poxa, pois é, não é CNTP. Ele tem 280 gramas do gás CO, monóxido de carbono. Qual o volume desses 280 gramas? Tá bom? Qual o volume desses 280 gramas? Como aqui nesse caso não é CNTP, e agora? Como eu falei para vocês, como não é CNTP, ou ele te diz o volume de 1 mol, ou tu vai ter que calcular por esta equação. Aqui nesse caso, eu já dei o volume. O volume molar é 25 litros, não é 22,4. É 25 litros, porque nesse caso não é CNTP, o volume é maior. Ficou claro? Então, agora o cálculo é feito da mesma maneira, só muda que o volume molar é 25 litros. Então, se ele te disse que o volume molar é 25 litros, ele disse aqui para você, essa foi uma informação dada para você, 1 mol, o volume é 25 litros, olha só. Pronto, 1 mol é igual àquela questão ali, cara. 1 mol é 25 litros, tá? Se fosse CNTP, 1 mol seria 22,4, mas não é, então 1 mol é 25 litros, tá bom? Bom, novamente eu caio naquela questão, ó. Aqui é mol, ele quer achar o volume. Se ele quer achar o volume vem aqui, ó. Ele quer achar o volume, tá? É só você ver unidade abaixo de unidade. Ele quer o volume, então o volume é aqui, cara. Né? Aqui que é litro, então o volume é aqui. Bom, de novo, aqui está em mol. E a quantidade que ele me deu foi em gramas. Então você faz aquele detalhe, você não pode fazer isso. Então o que que você faz? Você pega esse 280 gramas, transforma em mol, pode. Você pega e transforma em mol, e depois joga aqui e faz o cálculo. Eu acho um caminho um pouco mais longo, né? Tá certo? Eu prefiro que você entenda que basta você pegar este 1 mol e transformar em gramas, cara. 1 mol não é a massa molar? 1 mol é a massa molar. Então você tem aqui essa substância, olha, CO. Vamos calcular a massa molar do CO. É 12U carbono, é 16U oxigênio. Então isso vai dar 28U, olha só. A massa dessa molécula é 28U. Você sabe que eu ensinei isso para vocês, para transformar em mol é fácil, né, cara? Você pega esse 28U, que é a massa da molécula, e transforma em gramas. Então, aqui é o valor de 1 mol, olha só. O valor de 1 mol é aquilo ali, 28 gramas por mol dessa substância. Então, se 1 mol é 28, você pega isto aqui, ó, 1 mol, e bota 28 gramas, pronto. Continua sendo 1 mol, só que em gramas. Agora você tem em gramas aqui. Agora você pega esse valor que ele deu, ó, 280 gramas, joga aqui e acha o volume lá do outro lado. Pronto. Está montada a regra de 3. O trabalho principal do professor aqui de Química é que você entenda esta armação, tá? Do raciocínio matemático aqui. O resto, depois disso, depois que você armou correto, é não errar conta, tá bom? Não errar conta. Saber fazer uma regra de 3. Então vamos achar esse volume. O volume vai ser igual a... Você sabe que uma regra de 3 se resolve dessa maneira, não é isso? Vai ficar 280 vezes 25 dividido por 28, não é isso?
Então aqui é fazer a conta, né? Vamos lá. Aqui é 280 por 28, você pode cortar, sobra 10 aqui em cima. Então vai ficar 10 vezes 25. 10 vezes 25 dá 250 litros. Olha só. Este é o volume ocupado por 280 gramas dessa substância. Tá bom? Então, bom estudo a todos, tá? Eu vou resolver várias questões de exercícios aí de processos seletivos, tá? Sobre essa temática também, volume molar. Então acompanhe lá o nosso site. Qualquer questão que você deseja que eu resolva, peça lá também no nosso site que eu resolvo para você, tá?